Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre investimentos e sobre dinheiro. Você já parou para pensar que não importa mais só aquilo que a gente ganha, mas o como passou a ser essencial? No meu dia a dia, que lido com investidoras e investidores, cada vez mais o como tem sido essencial. Para onde vai o meu dinheiro, no que é que eu estou investindo, qual que é o sentido e o propósito desse recurso. E para falar sobre capitalismo consciente, ou seja, ganhar dinheiro, mas com propósito, com consciência, com contribuição para a sociedade, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, professora aqui da Unifunvic, a grande Tatiana Livramento. Lu, essa história da gente ganhar dinheiro de uma forma bacana, infelizmente é uma conversa para poucos, né? Ainda não é tão comum assim. As pessoas ainda acham, primeiro, que é o dinheiro pelo dinheiro, e a gente sabe que não é bem assim, e algumas pessoas ainda se sentem constrangidas de ganhar dinheiro. Então parece que aquilo que é bacana de se fazer não combina com ganhar dinheiro. E é isso que o capitalismo consciente vem trazer para a gente, né? Esse olhar mais humano para o dinheiro, para o ganhar dinheiro, que move o nosso mundo, né? Move a nossa sociedade. Quando a gente pensa nas empresas, é impossível você ter uma empresa que tenha um bom programa de acesso, né, de acessibilidade para os seus funcionários, bons benefícios, se ela não ganhar dinheiro. Com certeza. Né? Tem que ter um bom fundamento. Você tem que conseguir reinvestir. E Tatiana, você falou que é para poucos, mas você vem militando quase nessa área há muito tempo, né? Eu sei que na sala de aula, nos treinamentos junto às empresas, você já tem falado sobre isso, tem uma jornada. Eu acabei incluindo um pouco desse olhar, né, dessa visão mais humana para a grana, né, para finanças, dentro de todo um conceito que eu venho trabalhando, que é a resiliência e, mais recentemente, a resiliência reversa. E isso aconteceu, esse despertar para mim, não para o mundo, né, porque capitalismo consciente já é um assunto super falado há bastante tempo dentro, né, da área mais acadêmica. Mas, para mim, surgiu no meu mestrado quando eu estava pesquisando sobre as empresas que são mais resilientes do que as outras, e aí fui entender que aquelas empresas que têm as suas ações mais valorizadas são as que têm bons programas voltados para a área ambiental, para as questões sociais, que conseguem integrar, né, os seus melhores resultados revertendo para a sociedade de alguma forma. E aí eu falei, é por aí que eu quero ir. Se apaixonou, né? E aí quando a gente fala de resiliência, essa capacidade de voltar ao estado original depois de um grande choque, depois de uma grande crise. A gente está vivendo num pós-crise, já podemos dizer assim, né? Já quase, estamos quase num pós-crise. Sanitária pode ser, mas tem tantos outros fatores, né? Com certeza. Da sanitária, graças a Deus, eu acho que a gente está aqui, né, na última, sim. Esperamos que na última milha. E aí a gente viu muitas empresas sofrerem, morrerem nesse processo, e vimos outras aí ficarem cada vez mais fortes e olhando cada vez mais o ser humano. Olhando ali que a gente não está falando de simples robozinhos, empregados robotizados, a gente está falando de pessoas. E isso faz diferença quando a gente tem esse olhar, mesmo na dinâmica financeira? Sim, com certeza, quando a gente consegue ter uma consciência, né, do que está bom, onde que eu estou, em que estrutura eu estou inserida, qual é o papel da grana nessa história e o que essa grana vai reverter de positivo para aqueles que trabalham comigo dentro da minha empresa, os meus pares, para os meus fornecedores, para os meus clientes, o que eu posso fazer? Patrocinadores, os stakeholders, os meus clientes e a comunidade, né? Sim, e aí você passa a tomar decisões mais inteligentes. Essa semana eu estava num outro momento de palestra e eu levei um exemplo que depois, aquelas coisas que voltam na cabeça da gente, né? Há muitos anos eu estava à frente de uma empresa que, buscando novos parceiros comerciais, a gente teve a recomendação de um cara que era no mercado assim reconhecido, ele revendia EPI. Mas ele era super reconhecido, ele tinha acesso às plataformas de petróleo, não só a Petrobras, mas as internacionais também, mas ele tinha levado um tombo.
E quando a gente pegou os dados, né, era uma empresa americana que faz todas aquelas avaliações de indicadores e tudo mais. Até o teste do pezinho. Tudo. Ali ele já era reprovado assim, mas nem para a primeira conversa ele não passava. E as recomendações que vieram do lado humano dele, que até justificando porque ele tinha estado naquela posição, fez com que a gente, né, na época, eu e o meu diretor, a gente falou assim, vamos conversar com esse cara? Eu falei, nossa, mas eu vou matar, gente. Deixa eu enxergar, né, a história por trás do CPF. E aí a gente trouxe ele e a gente montou aquela pasta com 500 mil artifícios de proteção, não, também, né, a gente está bancando, está morrendo de medo, né? E aí a gente foi entendendo que aquele ser humano era capaz de se reinventar, trouxe muitos bons negócios para a gente. E aí você fala assim, poxa, a gente apostou de forma bacana, sabe? É uma coisa assim da gente ver ele se reerguer, ele recuperar a autoestima, ele ficar bonito para a mulher dele, sabe? E aí você vê aquela família inteira se reinventando. E puxa vida, eu não tinha me tocado, isso faz, sei lá, quase 20 anos, né? Na época eu não tinha a menor consciência daquilo que estava acontecendo, desses nomes todos que a gente dá hoje, né? Sim. Mas eu falei, isso encaixa. É olhar por trás, né? Olhar ali além, por trás do que está na frente, bem na nossa visão. Sim. O capitalismo foi essencial para a nossa sociedade. A gente fala aí da Revolução Industrial, sim. A gente teve aumento de alfabetização, a gente teve a questão aqui, né, de ampliar a expectativa de vida, sim. A gente conseguiu produzir em massa e fazer com que as pessoas tivessem acesso a produtos de maior qualidade. E dá para fazer tudo isso tendo consciência? Com certeza. Com certeza. A gente tem vários caminhos de buscar uma cadeia produtiva que seja mais justa, né? E a gente tem, inclusive, o que a gente chama de negócios, né? Economia consciente, capitalismo consciente. Então, você tem os negócios que a gente fala do mercado 2,5, né? O primeiro que é isso? Porque você tem o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. E que o segundo é a iniciativa privada e o terceiro são as iniciativas não governamentais, enfim, a parte mais social da coisa. E tem o 2,5, que está ali no meio. Que está ali no meio, que são as empresas que têm essa consciência. Muito bem, então segura aí no 2,5, a gente vai para o intervalo e no segundo bloco a gente volta. Estamos de volta com o programa Vamos Falar sobre Dinheiro, hoje trazendo a questão do capitalismo consciente. E eu estou aqui com a professora Tatiana Livramento, que é mestre, é expert nesse olhar humanizado para as questões do dia a dia. Tento ser, né? Vou buscando esse caminho, vou buscando. Mas como a gente estava falando antes, hoje é possível, né? Hoje já há algum tempo, a gente tem exemplos de empresas que são negócios, que são lucrativos, que são abertas e registradas legalmente como empresas, como qualquer uma, não tem nenhum benefício como legal, as ONGs, né? Nada disso. Filantrópico, nada mas disso. Mas que elas têm esse compromisso, né, de ter na sua cadeia de produção algo mais igualitário, que essa distribuição seja bem feita, né? Sim. Então, isso surge lá atrás, né, com aquele banco da Índia, com o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Tem o filme, né? Quem Quer Ser um Milionário, que é bem legal. Isso, Fica aqui, gente, isso. de dica aqui para entretenimento. É um filme bastante interessante que mostra o dinheiro circulando ali e que diferença que faz para o crescimento ali e desenvolvimento humano daquelas pessoas. Isso. E o dinheiro pode servir para isso, né? Para que aquela sementinha que está no nosso coração cresça exponencialmente. Sim. E o que eu estava lembrando agora era do Yunus, né? Que ele começa um banco a partir de emprestar o dinheiro dele e a pessoa abre o seu negócio e devolve para ele e ele reempresta. Isso vira um grande case de banco, né? Com relação
a esse fomento a essa economia e todo o cuidado que a gente vai tendo de, ok, eu preciso do meu negócio rentável, preciso tirar o meu salário, né, o meu sustento, pagar, preciso me levar pagar. o leite para as crianças, que é essencial. Exatamente. Mas até onde vai esse limite? Sim, que é aquele conceito, né? Do suficiente. Do suficiente, exatamente. Quanto é o suficiente? E cada um vai ter o seu parâmetro e ok. Mas ter essa consciência, sabe? Que não é, eu não vou ganhar infinito, eu vou reinvestir. Porque eu vou poder dar mais empregos, eu vou dar condição melhor para aqueles que estão trabalhando comigo. Enfim, tem várias possibilidades aí nessa conscientização do que pode ser um negócio bacana, um negócio que realmente contribua. E essa semana rolou nas redes sociais aí o Murilo Gun falando muito sobre isso, né? Esse conceito do suficiente. Para quem não viu, ele trouxe aqui para o palco, trouxe à luz a questão de quanto eu quero ter, que é o suficiente para mim e para minha família, e quanto a partir disso eu quero distribuir e quero ali ajudar outras pessoas também a crescerem. Como que você vê isso? Você vê isso como um conceito real, aplicável? Nossa, eu achei assim perfeito e até estávamos em sintonia, porque eu comentei com você, você falou, acabei de ver, né? Gosto muito do Murilo, acho que ele está sempre à frente das coisas, né? Sempre nesse movimento de começar coisas novas, trazer esses conceitos. E quando ele fala, né, ok, a gente precisa ter, dentro de uma educação financeira, a gente precisa ter reservas. A gente limita, né, qual é a minha reserva mínima necessária para eu estar seguro? Ok, mas qual é o máximo? Exatamente. Esse foi o questionamento. Que a gente tem uma tendência de olhar, né, eu tenho que ter no mínimo 3, no mínimo 6, no mínimo 12, ok. E quanto que é o máximo? Até quando eu vou acumular? Porque senão a gente fica que nem o Tipatia, sentado em cima de uma pilha de moedas. Exatamente. E não tem nem o que fazer com aquilo, né? E aí tem um conceito importante, né? Que é trocar horas de vida por dinheiro. Ah, pois é. E quando eu estou dedicada só à parte financeira, gastando mal, gastando loucamente, consumindo mal e querendo todos os recursos só para mim, né? Enchendo ali, gente, os guarda-roupas de coisas que não se usa mais, que não precisa, ao invés de compartilhar, eu estou deixando de fazer outras coisas. Sim. De me divertir, cuidar da minha família, me desenvolver espiritualmente. A gente tem um pacote de energia, né? Sim. Acho que eu imagino assim, que a gente é um tanquinho de combustível e que se a gente gastar errado, a gente vai ficar parado no meio da rua sem poder andar, né? Então, vamos usar melhor essa energia da gente. Vamos usar essa energia para coisas que possam gerar outros movimentos interessantes para o planeta, para a sociedade, para o seu vizinho, eu não sei, né? Mas é muito complicado a gente viver dentro desse capitalismo tão selvagem. A gente fala mal do capitalismo, tem sempre alguém que vai falar, até hoje não apareceu outro sistema que funcione mais melhor, eficiente, né? Que tenha ficado aí, perdurado como ele está perdurando, e talvez não tenha mesmo, né? Nesse momento, para a gente, eu acho que é o que temos. Mas a gente pode olhar para ele de uma outra forma, a gente pode olhar para o dinheiro de uma outra forma. Até para que a gente tenha mais satisfação em tê-los. Quantas pessoas a gente conhece que tem 1 milhão de questões com relação ao dinheiro? Exatamente. Né? Que não consegue se relacionar com o dinheiro, nem na abundância, nem na falta. Exatamente. Né? Esse equilíbrio, né, de você conseguir realmente ter a questão financeira resolvida para poder fazer outras coisas é que faz muita diferença. A gente teve também agora o caso da empresa Patagônia, que já era uma empresa muito diferenciada. Essa empresa, ela trazia ali, né, produtos duráveis e ela reparava esses produtos quando eles estragavam. Então, assim, rompeu ali, descosturou a roupa, estragou, mande que a gente conserta e te devolve, não compre uma nova. E agora foi feita uma doação dessa empresa para que ela tenha continuidade. Você entende isso como uma atitude de capitalismo consciente? Com certeza, principalmente se isso é feito com um olhar para quem está dentro daquela empresa, né? Quando a gente pensa numa empresa que está deixando de existir, né? A gente vai fechar uma empresa, a gente vai mudar o segmento de atuação, sempre quem trabalha nessa empresa sofre algum impacto. Muito forte, muitas vezes. Às vezes aquela decisão do caminho a ser tomado pela empresa me exclui dela, né? E aos poucos a gente vê
que é possível você ter um olhar para essa pessoa que vai ser excluída. Ok, é um negócio. Sim. Né? Em última instância, a gente está falando de um negócio que precisa dar resultado, que tem uma estrutura que precisa ser ajustada. Mas como é que eu faço isso? Quando eu falo desse olhar mais humanizado... É o como, não? É o como. Não é o não fazer, não é o não dar lucro, mas como é que eu faço? Como é que eu preparo essa pessoa para que ela depois volte para o mercado? Sim. Né? Que Como que eu condições ajudo? eu posso dar para ela? Com que transparência isso está sendo feito? Eu acho que essas são questões importantes. E quando a gente olha uma indústria, por exemplo, uma empresa que tem ali 100 funcionários trabalhando, a gente não está impactando só 100 pessoas. Não. A gente acaba impactando a família dessas pessoas, a gente impacta o entorno, a comunidade, a cadeia de fornecedores. A gente impacta um todo muito maior do que aquilo que a gente consegue observar. No próximo bloco eu quero falar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento humano e de como a gente consegue contribuir para que as empresas possam aí oferecer tudo isso para o meio em que elas estão inseridas. Então não volte não. Corta, Ed. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Vamos Falar sobre Dinheiro, hoje falando sobre capitalismo consciente, sobre esse olhar humano nas organizações, nas empresas, que são sim feitas para ter lucro, para gerar valor aí para o acionista, mas que podem fazer muito mais do que isso. Podem contribuir sim para que os funcionários, para que a comunidade... todos têm uma vida melhor. A cadeia de fornecedores, que acaba muitas vezes sendo renegada, esquecida, submetida. Apertada até a última gota, né? O último centavo, tira daqui, né? E essa relação de negociação, em que quando você consegue perceber que existe um limite do outro, mesmo que você tenha mais força para pressionar, para colocar no corner, na parede, também é muita consciência que tem que ser aplicada, né? Sim, sim. A gente tem modelos de negociação famosos, de Harvard, ganha-ganha, enfim, que a gente entende ser totalmente pertinente, mas numa relação onde há confiança, né? Nem todas as negociações acontecem num ambiente de confiança. Então, às vezes, a gente não vai ser tão ganha-ganha assim, vai depender daquele contexto, mas aí eu acho que tem uma questão da ética mesmo, de você ter como limite aquilo que você sabe que a partir dali você está realmente prejudicando o outro. Você pode matar uma empresa fornecedora e prejudicar ali fatalmente essa empresa. Sim. Às vezes você até tem condição de fazer isso, mas não é correto fazer. E aí você decide não querer fazer isso, apesar de poder. Exatamente. Tatiana, e aí a gente fala do ser humano que está na ponta, porque no final do dia, apesar de sistemas mirabolantes, a gente traz técnicas de Harvard, a gente traz aqui tecnologia, no final do dia é um ser humano atendendo outro ser humano, um ser humano tocando outra vida. E é possível desenvolver isso nas pessoas, treinar aí as pessoas dentro das empresas para que esse objetivo principal seja alcançado? É possível, né? A gente faz isso. É claro que isso vem por uma decisão primeira da empresa, da direção daquela empresa, porque isso está muito relacionado com a cultura da empresa, né? Não adianta você ter um time com um perfil e uma direção pensando em outra coisa. Tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado. A gente tem que ter um alinhamento, né? Uma conduta, uma proposta de, olha, né, a nossa empresa pensa, tem tais valores e a gente quer chegar naquele objetivo e para isso a gente precisa de pessoas com esse perfil. Aí vamos treinar essas pessoas, aí vamos desenvolver, porque às vezes, e é difícil, mas às vezes acontece, né? A gente recebe uma proposta, vem aqui, dá treinamento para o meu pessoal, vamos melhorar a questão do trabalho em equipe, e você vai e faz todo aquele trabalho, você desperta a consciência naquelas pessoas de que
as coisas podem acontecer de uma outra forma, que é bacana ter autonomia, e aí a direção da empresa não te dá autonomia nenhuma. Nem zero. E aí você fala, não é um treinamento que não funcionou, né? Estava desalinhado. Aquela empresa, naquele nível de maturidade, não estava pronta para um treinamento que despertasse algumas ações. Então, precisa ter esse alinhamento e esse olhar é importante. E essa aderência que a alta direção da empresa tem que ter com aquilo que ela quer implementar em termos de cultura. De dar exemplo, né? Sim. E quando você fala para a pessoa final, faz uma palestra para o grande público, quando você fala aí para empreendedores, já estou sabendo que você estará lá como palestrante na principal feira de negócios do país. Como que é isso? Como que você tem o sentimento de quem está ali na ponta ouvindo? As pessoas estão abertas para esse movimento, para esse momento? Não só estão abertas, como estão buscando, né? Eu acho que com tudo que a gente passou nos últimos anos e ainda estamos passando de alguma maneira, não só pela questão da pandemia, mas as questões financeiras, econômicas, né? O despertar de várias formas de pensar, de olhar para o mundo de uma forma diferente, fez com que muita gente falasse, opa, o que eu posso fazer de diferente? Né? O que eu posso fazer pela minha carreira, pela construção da minha imagem profissional? O que antes não era bem assim, a gente ficava meio de bracinho cruzado esperando a empresa nos formar, né? Nos qualificar. A empresa responsável pela sua carreira. A minha empresa não pagou tal curso, a empresa nunca me deu um treinamento X, e aí por isso que eu não fiz. Não, hoje a gente vê muita gente buscando isso, buscando o empreendedorismo, né? E aí a minha fala sempre é nesse sentido, vamos desenvolver as suas competências, né? Vamos entender como é que a gente estrutura isso. E aí, lógico, a gente passa pela necessidade de uma comunicação mais assertiva, desse olhar mais humanizado para as finanças, né, de um modo geral, a necessidade da gente inovar, como é que eu tenho um comportamento mais inovador dentro do meu trabalho. E aí a questão da agilidade também são os 4 pilares que eu acabo trabalhando mais. Tatiana, e aí quando a gente fala isso, que a gente sente por todos os lados, eu no meu dia a dia, eu percebo isso nitidamente, as pessoas preocupadas com propósito, com felicidade. Eu brinco que é oncotô, poncovô, né? Como que eu consigo encontrar o meu norte? A gente pode falar que também é uma questão de sobrevivência para as empresas, de perpetuação do negócio, que elas se adequam a essa nova realidade humana? A médio e longo prazo, sim. Tenho convicção disso. Acho que algumas empresas ainda não acordaram. Não sei se vão acordar a tempo, espera-se que sim. A gente torce que sim. Não é uma coisa de, olha, é para agora, para daqui a um ano. Não, mas eu acho que gradativamente primeiro elas vão perdendo os seus melhores talentos. Eles vão embora, porque não querem mais. As pessoas que estão com uma cabeça um pouco mais abertas e entendendo que trabalho é vida, né? Trabalho não é só punição da nossa... E não dá para ir para o trabalho e falar, olha, Luciana, me espera aí em casa que eu já volto e te pego de novo. Não, a gente vai para todos os lugares ali como ser uno. A gente é um ser integral. Sim. Né? E essas pessoas cada vez menos estão tolerantes a ambientes que sejam mais nocivos, que sejam menos humanos, né, ou humanizados. E aí essas empresas vão ficando com aquelas pessoas que não são profissionais tão de ponta assim. E a tendência é que elas vão entregando menos, naturalmente. Perdem qualidade. Vai perdendo qualidade. Perdem engajamento, porque o cliente também já não aceita mais, né, a qualquer preço, a qualquer custo. Sim. E o conceito de desenvolvimento, ele é integrado. Eu sei que você está na sala de aula, nos palcos desse país palestrando, mas eu queria que você deixasse aqui para a gente as suas redes sociais, para quem quiser te seguir, que eu sei que você produz muita coisa legal. Eu estou lá no LinkedIn como Tatiana Livramento e nas demais eu estou como Tatiana Livramento em gestão. Tudo junto, sem underline, sem nada. Sem acento, sem nada. Tatiana Livramento em gestão. Muito obrigada por sua presença, por contribuir ricamente aqui para o programa. Obrigada a você que esteve conosco. A gente se vê lá nas redes sociais. Nos siga lá, me siga, @lucianiquedo. Siga aqui a Tatiana Livramento. E a gente se vê na semana que vem. Eu fico te esperando.